Se um homem pode humilhar publicamente a mulher que jurou amar para sempre, quão poderosa ela deve se tornar para não apenas sobreviver, mas para fazê-lo testemunhar seu maior triunfo. As noites de sexta-feira na cidade de Nova York têm um pulso durante todo o dia próprio. Uma espécie de zumbido elétrico que percorre cada janela brilhante, cada táxi, cada conversa sussurrada a portas fechadas. Mas dentro das paredes iluminadas a ouro de amordo, o mais importante da cidade. Restaurante exclusivo, aquele zumbido estava prestes a explodir em algo inesquecível. Amordo era o tipo de lugar onde os bilionários podiam desaparecer, onde os ultra-ricos iam não apenas para comer, mas para ser visto, para se exibir, para fazer uma declaração. Tudo lá dentro brilhava, desde o lustres de vidro soprado à mão até a prataria, polida até que você pudesse ver seu próprio reflexo. Esta noite, o lugar vibrava com uma energia especial. A notícia se espalhou. Lincoln Davis, um dos mais jovens e ousados executivos de tecnologia de Manhattan, magnatas, estava comemorando uma grande vitória empresarial. Seu rosto estava respingado em revistas de negócios durante anos. Sua empresa, o tipo de sucesso instantâneo que fez as pessoas sussurrarem, gênio e sortudo bastardo, no mesmo fôlego. Mas naquela noite, Lincoln não estava com a esposa. Ele estava sentado na melhor mesa, logo abaixo do maior lustre. Seu braço estava em volta de Ruth, uma mulher que praticamente brilhava de ambição e fome, seus olhos examinando a sala em busca de alguém observando. Lincoln riu mais alto do que o necessário. Ele pediu uma terceira garrafa de Dom Perino, ignorando o preço. E os sussurros das mesas vizinhas. Para ele, esta noite era sobre vitória, sobre mostrar ao mundo que ele era intocável. O restaurante inteiro parecia orbitar em torno de sua mesa, mesmo com os garçons. Jaquetas engomadas flutuavam com pequenos pratos de caviar e risoto de trufas. Ruth se aproximou, com a mão no joelho de Lincoln, sussurrando piadas destinadas apenas a ele, mas alto o suficiente para que todos podiam ver sua intimidade. Ela queria ser notada, ser invejada. Mas, enquanto Lincoln absorvia a atenção, ele não percebeu como o morto-vivo congelou repentinamente na entrada. Ele não viu a inspiração brusca, a rápida leitura da lista de convidados. Matt Dea, um homem que se orgulhava de conhecendo todos os rostos nos círculos poderosos da cidade, ficou um pouco mais ereto quando as pesadas portas do restaurante se abriram. Foi então que o ar mudou. Um silêncio tomou conta da sala de jantar, tão rápido e absoluto que até a orquestra. A música parecia hesitar. A porta se abriu para revelar uma mulher que caminhava não com arrogância, mas com um jeito calmo. Uma confiança discreta que atraía todos os olhares. Seu nome era Harper Elise Montgomery, ex-esposa de Lincoln. Ela não precisava de diamantes ou de um vestido de grife para chamar a atenção. Sua presença por si só já era suficiente. Ela usava um vestido azul marinho profundo. Simples, mas perfeitamente ajustado. Seu cabelo estava penteado para trás para revelar a curva suave de sua bochecha e o brilho inconfundível de gravidez. As pessoas não apenas olhavam, elas encaravam. Não porque Harper fosse barulhenta ou extravagante, mas porque havia algo magnético na maneira como ela se portava, uma força e serenidade, que parecia quase inabalável. Ela também não estava sozinha. Caminhando ao seu lado. Era outro homem, alguém que a maioria das pessoas na sala reconheceu imediatamente, mesmo que só tivessem visto seu rosto na notícias financeiras. August Drake, o investidor bilionário que poderia fazer ou destruir indústrias inteiras com um único telefonema. Alto, imponente, com a reputação de nunca aparecer em público. A menos que houvesse uma razão, August guiava Harper com uma proteção sutil, com a mão pairando logo atrás das costas dela. O riso de Lincoln morreu na garganta no momento em que os viu. A princípio, ele tentou fingir indiferença, forçando um sorriso, apertando a mão de Ruth com um pouco mais de força, mas não conseguia parar de encará-la. A mulher que ele um dia havia rejeitado. A esposa que ele considerava garantida, agora era o centro das atenções. E o homem com ela, isso era o suficiente para torná-lo ainda mais. Lincoln Davis estava nervoso. Os sussurros começaram por toda a sala. Alguns reconheceram Harper, da velha sociedade. Fotos, outras de eventos de caridade, mas a maioria das pessoas só a conhecia como X.
A mulher que Lincoln havia deixado para trás em busca de alguém mais jovem, mais chamativo, menos complicado. No entanto, esta noite, como Harper sentou-se em uma mesa de canto iluminada por velas, estava claro que ela estava longe de ser deixada para trás. Enquanto isso, em mesa 6, os lábios de Ruth se curvaram em um leve sorriso de escárnio. Ela apertou a mão de Lincoln com um pouco de força demais. Bem, não é. Essa é sua ex, ela murmurou, sua voz transbordando de falsa inocência. E ela está grávida. Que fofura! Lincoln sentiu uma onda de constrangimento, mas rapidamente tentou disfarçá-lo. Não importa, disse ele, mas as palavras soaram vazias, até mesmo para ele. O que? Nem Ruth nem Lincoln perceberam que o jantar daquela noite estava prestes a se tornar algo muito mais do que celebração. Estava prestes a se tornar o cenário de um acerto de contas. Porque mesmo quando chegaram os aperitivos, pequenas torres de caranguejo e abacate, Foy e Bill, a gosto. Drake estava sussurrando para Harper. Seus olhos nunca deixaram os dela, sua voz baixa e sério. E então, em um momento que parecia quase surreal, August caiu para um joelho. Toda a conversa no restaurante morreu. Todas as cabeças se viraram. Ruth ficou boquiaberta em choque. As mãos de Lincoln ficaram dormentes. August tirou uma caixinha de veludo do paletó. Lá dentro, um diamante que captava cada centelha da luz de uma vela e a espalhava pela sala. Harper, disse ele, com seu voz ressonante e clara o suficiente para todos os convidados ouvirem. Sei que não nos conhecemos há muito tempo, mas eu sinto como se tivesse esperado a vida toda para te conhecer. Você quer se casar comigo? Você vai me deixar te amar, te proteger e te criar? Seu filho como se fosse meu? Silêncio. Um silêncio total de tirar o fôlego. Os olhos de Harper, cheia de lágrimas, não de tristeza, mas de gratidão e espanto. Ela sentiu e a sala explodiu. Pessoas aplaudiram, alguns se levantaram, alguns até choraram. Ruth estava paralisada, sua expressão distorcida, em descrença. E Lincoln? Lincoln sentiu o mundo inclinar-se sob seus pés. A mulher que antes chamava de seu, estava recebendo o tipo de amor, respeito e futuro que ele nunca havia pensado em oferecer. Longo momento, foi como se a própria cidade parasse. No quarto mais exclusivo, na noite mais exclusiva, a oferta mais exclusiva tinha acabado de ser feita, não a uma socialite, não a um ice, mas para uma mulher a quem um dia disseram que ela não era o suficiente. E enquanto os aplausos aumentavam e Harper dizia sim, Lincoln, finalmente entendi. Algumas vitórias valem mais que dinheiro e algumas perdas. Irá assombrá-lo para sempre. Antes dos flashes, antes da proposta bilionária e antes dela. Humilhação pública do ex-marido, Harper Elise Montgomery era uma mulher que a maioria das pessoas ignorava. Era assim que sempre foi sido. Desde sua infância na pequena cidade de Fairmont, Pensilvânia, a vida lá era difícil. Ar denso com cheiro de aço e o peso dos sonhos adiados. Sua mãe, Angela, trabalhava no turno da noite. A escola era a fuga de Harper. Ela era brilhante. Tão brilhante que alguns professores notaram, incentivando-a a obter honras. Aulas, escrevendo cartas de recomendação e sugerindo a faculdade como uma saída. Ela ganhou bolsas de estudo. Estudou até tarde da noite. Finalmente, aos 18 anos, arrumou tudo o que tinha em o porta-malas de um sedã enferrujado e dirigiu até Nova York. A cidade a oprimiu no início. O barulho sem fim, multidões, a enorme escala de ambição em cada rua. Mas Harper estava determinado para não ser engolida. Ela se matriculou na NYU, com especialização em gestão de organizações sem fins lucrativos e política urbana. Ela trabalhou em 2 empregos. Barista ao amanhecer, assistente de escritório ao anoitecer, nunca perdendo um único pagamento, nunca se deixando de lado. Foi em Nova York que ela conheceu Lincoln Davis. Na época, ele não era o magnata dos negócios que se tornaria. Ele ainda estava com fome. Ainda gentil, ainda humilde o suficiente para rir de seus próprios erros. Eles se conheceram em um evento beneficente, ambos sem jeito. Segurando copos plásticos de ponche, ambos se sentindo um pouco deslocados. Houve uma conexão instantânea, real, crua e desarmante.
Harper adorava a maneira como Lincoln a ouvia, como ele a fazia sentir. Visto em uma cidade onde todos estavam apenas tentando ser notados. Eles namoraram por 2 anos, trabalhando para subir de um pequeno apartamentos e jantares no micro-ondas até um casamento modesto no Jardim Botânico do Brooklyn. Os primeiros anos de sua casamento estavam cheios de esperança. Harper conseguiu um emprego em uma organização sem fins lucrativos de defesa dos direitos das crianças. Lincoln começou sua empresa de tecnologia, queimando a vela em ambas as pontas para fazê-la decolar. O dinheiro era curto, mas seus sonhos eram grandes. Quando a empresa de Lincoln finalmente decolou, o mundo mudou da noite para o dia. De repente, eles tinham dinheiro, mais do que qualquer um deles poderia imaginar. Eles se mudaram para um apartamento alto com janelas do teto, tiraram férias em lugares sobre os quais Harper só tinha lido e foram convidadas para eventos que ela nunca ousou participar. Sonhar em participar. Mas a cada dólar, a cada elogio, algo entre eles começou a rachar. Lincoln começou a ficar até mais tarde no escritório, participando de inúmeros eventos de networking. Ele começou a falar em números, em negócios, em ambição. Ele contratou um estilista, um personal trainer, começou a voltar para casa com relógios caros e colônias novas. Harper tentou acompanhar, tentou se moldar no tipo de esposa que a cidade esperava. Ela ia a galas e eventos de caridade. Usava vestidos de grife emprestados de estilistas, forçava-se a sorrir para as câmeras, mas quanto mais ela tentava se encaixar, quanto mais invisível ela se sentia. Suas brigas começaram pequenas sobre perdas. Jantares, sobre as noites mal dormidas de Lincoln, sobre a sensação de que ele estava se esvaindo. Lincoln a ignorava. Preocupações. É assim no topo, ele dizia. Temos tudo, Harper. Por que você não consegue simplesmente ser feliz? Mas Harper sabia que dinheiro não comprava paz. Ela começou para se sentir como uma atriz coadjuvante em seu próprio casamento, para decorar a vida que Lincoln estava construindo, nunca para moldá-la. Ela mesma. O golpe final veio da forma mais humilhante possível. Harper descobriu a verdade não por meio de confissão, mas por meio de sussurros e rumores, e então evidências inegáveis. O caso de Lincoln com Ruth não só era real, como também estava sendo divulgado nos círculos sociais da cidade. O que magoou. O mais importante não foi a traição, mas a facilidade com que Lincoln a deixou ir. Uma noite, ele chegou tarde em casa, o cheiro de o perfume de Ruth permanecia em seu terno. Ele nem tentou esconder. Simplesmente disse a Harper que estava tudo acabado, que ele precisava de alguém que correspondesse à sua ambição, e que ela sempre seria sensível demais para o seu mundo. Naquela noite, Harper arrumou suas coisas e saiu da cobertura com nada além de seu orgulho e uma única mala. Ela se mudou para um pequeno apartamento no Brooklyn, viveu com suas economias e tentou reconstruir sua vida. Os tabloides escreveram sobre ela como a esposa descartada, especulando sobre seu próximo passo, alguns até zombando dela por sua aparência simples e falta de sofisticação. Ela bloqueou o ruído, concentrando-se em ela mesma e a pequena nova vida crescendo dentro dela. Um bebê que ela descobriu apenas dias depois que Lincoln a expulsou. A maternidade mudou tudo. Harper dedicou-se ao seu trabalho, voluntariando-se em centros comunitários e, por fim, conseguindo um emprego de consultoria em uma fundo de capital de risco sem fins lucrativos. Ela construiu sua própria rede de apoio, aproximando-se de pessoas que a valorizavam por sua bondade, sua inteligência e sua tenacidade. Ela nunca deixou que a traição de Lincoln a definisse. Em vez disso, ela deixou refiná-la, levando-a a se tornar mais forte, mais corajosa e mais independente do que nunca. Quando August Drake, lenda no mundo das finanças, mas também um homem profundamente reservado e profundamente íntegro, abordou-a para liderar uma nova iniciativa para mulheres empreendedoras, ela disse que sim, não apenas pelo salário, mas porque ela queria provar a si mesma que conseguia se sustentar sozinha. August viu algo em Harper que a maioria das pessoas perdeu: resiliência, visão, empatia. Ele admirava o trabalho dela, depois o coração dela, e, em pouco tempo, a conexão deles se aprofundou. Na época do fatídico jantar em Amorto, Harper não era mais a mulher. Lincoln já havia deixado para trás. Ela era uma futura mãe, uma líder em ascensão em sua
campo, e uma mulher cujas cicatrizes se transformaram em armadura. Ela não precisava provar nada a ninguém, nem mesmo ela mesma. Ela havia sobrevivido à tristeza, à humilhação e à perda. Ela havia escolhido amar novamente, e o mais importante, ela havia se escolhido. Então, quando August se ajoelhou ao seu lado no meio do restaurante, oferecendo-lhe não apenas um anel, mas um novo começo. Harper, aceita, não como vítima, mas como sobrevivente, o mundo a viu finalmente, não como a ex, mas como a mulher que riu por último. A Mordo não era apenas uma restaurante. Era uma instituição, uma cidadela silenciosa da elite de Manhattan. Não era possível simplesmente fazer uma reserva. Era preciso ser alguém. Era preciso ter uma história. Cada detalhe foi pensado para deslumbrar e intimidar desde o momento em que você saiu do seu carro preto no tapete de veludo até sair. Um pouco tonto por causa dos coquetéis vertiginosos e da conversa ríspida. Para os poucos selecionados que entravam pelas portas duplas do Amordo, nunca se tratava apenas de comida. Tratava-se de ser visto. Era sobre reivindicar um mundo que mastigava os fracos e os cuspia na calçada. A entrada em si era uma declaração. Pisos de ônix brilhantes, tão polidos que eram quase um espelho, estendiam-se sob pés vestidos apenas com o melhor couro italiano. Enormes colunas de folha de ouro ladeavam o salão, conduzindo os convidados em direção a uma floresta de toalhas de mesa e luz de velas. O Matrada Félix era lendário, um homem que lembrou-se da sua bebida favorita, do novo amante do seu ex e do fato de que você odiava ficar sentado perto da cozinha. Uma sobrancelha erguida pode arruinar sua noite. Um aceno sutil pode fazer de você uma estrela. Esta noite, Félix exibia sua mais inacreditável expressão de pôquer. Mas até ele observava o drama que se desenrolava com interesse. As pessoas ouviram. Lincoln Davis estaria aqui, recém-saído da capa da Forbes e ainda se deleitando com o brilho de um IPO recorde. Alguns vieram na esperança de ver Ruth, a garota que substituiu Harper em sua vida. Seus olhos eram tão penetrantes e escandaloso como uma reviravolta na história de uma novela. Os frequentadores também estavam lá, bebendo vinho de $400, trocando fofocas e apostando discretamente em quem iria fracassar nos jogos sociais desta temporada. No centro de tudo estava Lincoln e Ruth. A mesa deles, posicionada sob o maior lustre, era como um cenário para uma peça que ninguém queria admitir que estava assistindo. Lincoln, vestido com seu terno azul marinho característico e branco impecável. Camisa, parecia em cada centímetro o herói conquistador. Ele ria alto, cumprimentava os convidados que passavam e pedia garrafa após garrafa. Garrafa de champanhe. Ruth, sentada ao lado dele num vestido escarlate que parecia quase feito para causar inveja, desempenhou seu papel com perfeição. Sua risada era um pouco brilhante demais, sua mão um pouco possessiva demais enquanto descansava no braço de Lincoln. Ela sabia que as câmeras captariam cada gesto e queria que todas as mulheres na sala soubessem que ela havia vencido. A equipe assistia da lateral, discreta, mas alerta. Eles já tinham visto sua cota de drama em Amordo. Mas havia algo diferente naquela noite. A cozinha fervilhava com o caos de sempre. Chefes gritando ordens em voz alta. 3 idiomas. Bandejas de ostras e bife vagio servidos com precisão militar. No fundo, um novo garçom poliu os copos nervosamente, na esperança de evitar a ira do famoso e exigente Félix. Grande noite, sussurrou ele para um colega, olhando para a sala de jantar principal. Parece que algo está prestes a acontecer. Acontecer. Ele não estava errado. A chegada de Harper mudou a energia instantaneamente. Ela não era barulhenta ou ostentosa. Ela simplesmente pertencia. E, de alguma forma, essa foi a maior demonstração de poder de todas. Sua mesa, enfiada num canto, mas visível a todos, tornou-se um centro gravitacional. Os hóspedes que alegavam não se importar com o drama antigo encontraram seus olhos vagando em sua direção. Quem era o homem alto e distinto que estava com ela? Alguns reconheceram August Drake, outros apenas sentiram o peso de sua presença, mas todos, absolutamente todos, percebeu que aquele não era um jantar comum. Da sua mesa, Harper conseguia sentir a escada. Era uma inversão estranha. Para
Por tanto tempo, ela foi a mulher invisível, aquela que desaparecia no papel de parede enquanto Lincoln brincava de rei. Agora, ela estava sentada ereta, cada movimento deliberado, sua mão descansando suavemente sobre sua barriga. Ela sentiu o calor da atenção de August, o conforto da sua presença. Ela também sentiu uma espécie de poder que nunca soube. O poder de ser totalmente desavergonhada de quem ela era e de quem ela se tornou. August a observou com um olhar firme. Olhar. Ele não a tocou da maneira chamativa e possessiva com que Ruth se agarrava a Lincoln. Em vez disso, inclinou-se para perguntar o que ela queria jantar, ouviu atentamente a resposta dela e sorriu como se ela fosse a única pessoa na sala. Ele era um homem, acostumado a comandar salas de reunião, moldar fortunas, rejeitar presidentes. No entanto, aqui, à luz suave de velas, todos. Seu foco estava em Harper. Seu conforto, sua felicidade, sua história. Na casa de Lincoln. Mesa, o clima havia mudado. O riso tornou-se forçado, a conversa mais superficial. Lincoln tentou ignorar Harper, mas a verdade o cumprimentou com um aceno de cabeça. Como ela conseguia parecer tão à vontade? Porque não estava devastada, furiosa, tentando se agarrar de volta o que ela havia perdido? Por um momento, ele observou a maneira como August se inclinou em sua direção. A maneira como Harper sorriu suavemente em resposta. Lincoln sentiu algo amargo se contorcer no peito. Ele passou meses dizendo a si mesmo que trocaria, que Ruth era um prêmio, que Harper era mole demais para o seu mundo. No entanto, esta noite, sob o escrutínio da elite da cidade, ele sentiu-se exposta. Ruth, percebendo sua distração, apertou sua mão. Não deixe que ela te afete, sussurrou. Ela não é nada. Mas até a voz de Ruth soou baixa. Ela olhou para Harper e percebeu a graça natural com que ela tomou um gole de água e sentiu uma pontada de insegurança. Apesar de toda a sua confiança, Ruth não pôde deixar de imagino. Lincoln realmente seguiu em frente ou estava só fingindo? A atmosfera na sala se adensou. O grupo de capitalistas de risco interrompeu a conversa, observando Harper e August com franca curiosidade. Uma atriz sussurrou para seu produtor: não é a ex do Lincoln? Ela parece incrível. Os garçons trocaram olhares enquanto enchiam os copos. Até Félix, imperturbável como sempre, permaneceu um pouco mais perto da mesa de Harper, oferecendo um sorriso raro. A noite se estendeu. Os pratos chegaram. Lagosta, ravioli, risoto de trufas, bifes raros harmonizados com vinhos raros. Torradas foram feitos, fotos tiradas. Mais do que alguns segredos trocados sob o zumbido do quarteto. Durante tudo isso, Harper permaneceu equilibrada, recusando-se a recuar ou a pedir desculpas. Ela sabia que não precisava se apresentar. Ela foi finalmente o suficiente. Quando August enfiou a mão no bolso para pegar o caixa de veludo, todos estavam assistindo. O palco estava montado, os holofotes esperando. E a Mordo, com todo o seu brilho e espetáculo, nunca tinha visto um espetáculo como este. Lincoln Davis era o tipo de homem que não queria apenas vencer. Ele precisava que todos o vissem vencer. Desde os primeiros dias, ele ouviu que o mundo pertencia aos homens que lutavam. Riscos, que se esforçou mais, que queria mais do que qualquer outra pessoa. Ele era filho de um capataz de construção e uma secretária escolar do interior do estado de Nova York. Inteligente, ambicioso, mas sempre fora do veludo. Cordas. Ele observava a cidade à distância quando adolescente, jurando um dia torná-la sua. Ele se esforçou para bolsas de estudo, pulava refeições para salvar a Subway Fare e dormia 4 horas por noite só para se formar. No topo de sua turma na Colômbia. Essa fome nunca passou. Na faculdade, Lincoln era o cara que conseguia encantar um professor e fechar o negócio ao mesmo tempo. Ele trabalhava em todos os ângulos, fazia a coisa certa. Amigos e transformou estágios em ofertas de emprego. E então, com uma única ideia brilhante, transformou esses empregos em um império. Aos 30, ele era o CEO da Davis Innovations, uma empresa de tecnologia cuja os aplicativos mudaram a maneira como a cidade se movimentava, comprava e gastava.
Ele foi celebrado em capas de revistas, elogiado por investidores e convidado para todos os eventos exclusivos de Nova York. Mas a cada degrau que subia, algo mudava dentro dele. Ele começou acreditando em sua própria fama. Ele dizia a si mesmo que era especial, imparável, merecedor de mais, sempre mais. Ele contratou a Image, consultores, personal trainers e um publicitário que se certificava de que ninguém o visse suar. Ele colecionava artigos de luxo, carros, relógios, vistas de coberturas, como se os acessórios certos pudessem apagar as cicatrizes de sua infância. Casou-se com Harper, porque ela era firme, leal e via o lado bom dele quando ele mal conseguia enxergar o lado bom de si mesmo. Momentos privados como se fossem da marca. Ele justificou tudo como necessário. Você acha que o Elon Musk tira um dia de folga? Ele dizia quando Harper pedia um fim de semana fora. Se você quer a vida, viva com os sacrifícios. Ele convenceu. Harper o estava impedindo. Ela ainda comprava em boutiques locais em vez de showrooms de grife. Ainda a chamava de mãe todos os domingos. Ainda era voluntária em cozinhas comunitárias. Lincoln viu sua humildade como fraqueza, uma responsabilidade para um homem com ambições como as dele. Ele queria uma parceira que deslumbrariam diante das câmeras, que trocariam piadas com COR e modelos. Então, quando Ruth apareceu, uma mulher que brilhava sob os holofotes e adorava ser vista, Lincoln foi seduzido por sua confiança. Ruth o fez se sentir mais jovem, mais nítida, mais viva. O caso começou como uma emoção, uma vitória secreta. Ruth tinha 28 anos. Brilhante, sem remorso, diretora de marketing de uma empresa rival. Ela cresceu em Los Angeles, sobreviveu sozinha desde os 16 anos e tratava cada cômodo como se já fosse dela. Ela via Lincoln não apenas como um amante, mas como uma mudança de carreira, um homem para conquistar. Eles se conheceram em bares de hotéis de luxo, em viagens de negócios a Paris e Tóquio, em suítes na cobertura com vista para a cidade. No início, Lincoln manteve Harper e Ruth em caminhos separados. Mas quanto mais ele tinha Ruth, mais ele se ressentia de Harper. Não bastava vencer. Ele precisava que Harper soubesse que ela havia perdido. Quando Lincoln quando terminou com Harper, ele foi frio, até cruel. Disse a si mesmo que estava sendo honesto, que estava fazendo um favor a ela. Ele nunca esperou que ela lutasse para desafiá-lo. Ele presumiu que ela recuaria, que desapareceria no fundo como tantos outros que ele havia passado por cima. Para Lincoln, vencer não era apenas uma questão de você ganhou. Era sobre o que você fez os outros perderem. Mas Lincoln subestimou a resiliência de Harper. E a cidade nunca realmente esquece uma traição pública. Mesmo quando Ruth deslizou para o lugar de Harper, algo mudou. A imprensa começou a circular. Repórteres farejando falhas na imagem de Lincoln como menino de ouro. Velhos amigos distanciaram-se. Os investidores começaram a fazer perguntas mais difíceis. A ausência de Harper não era apenas pessoal. Tornou-se um problema para a marca Lincoln. A imagem de marido devotado desapareceu, substituída por rumores de escândalo. Primeiro, Lincoln ignorou. Ele dobrou os negócios, deu festas maiores, comprou brinquedos mais barulhentos. Mas quanto mais ele se esforçava, tentou escapar das consequências, mais elas o perseguiam. Ruth era exigente. Suas ambições não se limitavam a ser sua namorada. Ela queria mais. Sempre mais. Um anel, uma participação na empresa dele, assento à mesa. E quando Lincoln hesitou, ela o lembrou de quão rápido as fortunas podem mudar neste cidade. Não se esqueça de quem realmente te fez, querida, ela sussurrava. Uma faca enrolada em veludo. A noite em Amordo deveria ser uma volta da vitória, uma maneira de Lincoln mostrar ao mundo que ainda estava no topo. Ainda era o homem que todos queriam ser. Mas assim que Harper entrou com August Drake, de Lincoln, sentiu seu mundo desandar. Ele não conseguia desviar o olhar, não conseguia apreciar o riso de Ruth ou os parabéns dos outros convidados. Ele viu Harper. Confiança, a maneira como as pessoas gravitavam em torno dela, e isso acenava para ele. Ele bebia demais, falava pouco e, pela primeira vez em anos, me senti realmente fora de controle.
Ruth percebeu, e a tensão entre elas aumentou. Ela está. Só estou tentando te deixar com ciúmes, Ruth sibilou. Não a deixe vencer. Mas Lincoln sabia que era mais profundo do que isso. Pela primeira vez, ele se perguntou se talvez, apenas talvez, ele não tivesse vencido. Enquanto a sala zumbiu e August estendeu a mão para o anel, as mãos de Lincoln tremeram. Durante anos, ele acreditou que era a estrela do mostrar, o mestre de cada sala em que entrou. Mas agora, sob as luzes inabaláveis de Amoreto e os olhos de todos que importavam, Lincoln percebeu a verdade. O poder pode ser passageiro. O amor pode ser perdido. E às vezes seu maior inimigo era o fantasma da pessoa que você costumava ser. A noite em Amorto era para ser desfile da vitória de Lincoln. Mas, à medida que a noite avançava, a energia na sala se transformou em algo elétrico e perigoso. Quando a sobremesa foi servida, todos os convidados no restaurante puderam sentir que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A expectativa era tão grande quanto a sobremesa típica. Esferas de chocolate derretendo sob uma cascata de conhaque flamejante chegaram a cada mesa. Até o quarteto parecia tocar mais suavemente, como se sua música não quisesse perder uma palavra do que estava por vir. Lincoln's. A mesa, tão vibrante uma hora antes, agora vibrava com uma tensão silenciosa, quase nervosa. Ruth beliscou sua sobremesa, olhos disparando em direção à mesa de Harper, enquanto Lincoln permanecia rígido, girando os restos de seu conhaque, mas mal experimentando. Seu riso havia secado, substituído por sorrisos tensos e acenos distraídos. As pessoas ao redor deles, outros técnicos, fundadores, socialites, editores e até mesmo uma ou duas celebridades menores perceberam a mudança. Os holofotes não estavam mais voltados para Lincoln. Estava seguindo Harper. Do outro lado da sala, Harper parecia quase serena, sua postura relaxada, seu riso leve. Também sei que nunca conheci ninguém mais corajoso, mais gentil ou mais digno de amor. Quero passar a minha vida com você. Você vai casar comigo? Um suspiro percorreu a sala. Lincoln, sem palavras, só conseguiu olhar como o homem que ele nunca poderia esperar ofuscar, fez uma declaração pública que ofuscou todos os negócios, todos. Realização, cada vitória calculada que Lincoln já havia buscado. Harper foi pego de surpresa, mas comoveu-se até as lágrimas e assentiu. Sim, ela sussurrou, com a voz trêmula. Sim, eu vou. O restaurante irrompeu. Aplausos irromperam genuínos e altos. Alguns clientes até aplaudiram de pé. Félix, o Matrade, deu um passo à frente. Com um brinde de champanhe. August colocou o anel deslumbrante no dedo de Harper, e ela sorriu com uma felicidade que era impossível de falsificar. E Lincoln sentiu o mundo girar. Os telefones estavam desligados. Agora, flashes iluminam a mesa enquanto influenciadores de mídia social, repórteres de negócios e até mesmo a equipe da cozinha captou o momento. Em tempo real, a história se espalhava. Bilionário pede ex-mulher grávida de técnico em casamento. Magnata em seu próprio jantar de comemoração. Ruth, mortificada, desapareceu no cenário. Suas ambições para a noite. Esquecido. O poder havia mudado. Em menos de 5 minutos, tudo Lincoln. Pensou que ele controlava sua reputação, sua narrativa, seu futuro, tudo havia acabado. Entregue à mulher que ele um dia chamou de mole demais. E pela primeira vez, Lincoln percebeu que não era o herói da história. Ou mesmo seu vilão. Ele era apenas uma lição. Naquela noite, a proposta de Harper estava em todos os noticiários antes que os pratos do deserto fossem limpos. Fotos de seu rosto radiante, August no colo. Lincoln, sozinho ao fundo, humilhado, derrotado, exposto, inundou todas as redes sociais. Enquanto Harper saía silenciosamente do restaurante de braço dado com August, Lincoln sentou-se sozinho à mesa, olhando para o vida que ele construiu e se perguntando como tudo desmoronou. Para o mundo, a aceitação da proposta de August por Harper foi o final perfeito para uma humilhação pública. Sua vitória, a derrota de Lincoln, um conto de fadas viral. Mas a verdade, como sempre, foi muito mais confuso. Por trás das manchetes, por trás da enxurrada de textos de felicitações,
e chama. Por trás da onda de apoio nas redes sociais, Harper Montgomery estava desmoronando. As horas depois daquela proposta, ficaram confusos. O motorista de August os levou para longe da porta dos fundos do Amoreto. Paparazzi. Ainda chamando seu nome. Ela tentou esboçar um sorriso, parecer grata, absorver a onda avassaladora de bondade. Desejos inundando seu telefone. Tudo parecia surreal. O anel em seu dedo brilhava com promessa, mas seu coração sentiu-se pesada, assentiu com exaustão e confusão. No escuro da limusine, August apertou a mão dela gentilmente. Você. Ok, ele perguntou, com a voz suave, os olhos procurando rachaduras no rosto dela. Harper. Tentou responder, mas sua voz ficou presa na garganta. Sua mente girava com imagens. O flash das câmeras, o choque. O rosto de Lincoln, a risada estridente de Ruth, o silêncio antes de um agosto se ajoelhar, os aplausos, a tempestade de atenção que... Seguido. Pela primeira vez em meses, ela não queria nada mais do que desaparecer. August, sentindo-a. Desvendando, deixe o silêncio se estender. Não precisamos fazer nada que você não queira, ele murmurou, seu tom misturado com compreensão. Podemos ir para casa. Podemos ir para qualquer lugar. Para casa. A palavra comeu. A casa de Harper costumava ser a cobertura que ela dividia com Lincoln. Agora é apenas mais uma lembrança esculpida pela traição. Seu apartamento no Brooklyn, cheio de móveis de brechó e com cheiro de lavanda, parecia mais seguro, mas pequeno e solitária. O mundo celebrara seu triunfo, mas Harper só se sentia vazia. Chegaram ao prédio dela, e August insistiu em acompanhá-la escada acima. A rua lá fora estava silenciosa, mas ela sabia que a cidade fervilhava com seu nome. Ela fechou a porta atrás deles, tirou os sapatos, desabou no sofá, finalmente deixando as lágrimas caírem. Não foram apenas os acontecimentos da noite, o espetáculo, o anel, a proposta. Foram meses, anos de luta, de tentativa e erro, para ser suficiente, de superar desgosto após desgosto. Agora, quando o mundo pensava que ela estava vencendo, ela... Me senti tão cansado. August sentou-se ao lado dela, sem dizer uma palavra. Ele sabia que às vezes a presença importava mais do que conselhos. Harper agarrou-se a um travesseiro, com os joelhos puxados contra o peito. Todo mundo pensa que eu sou uma heroína. Agora, disse ela finalmente, com a voz trêmula. Eles não sabem que quase desmaiei na mesa. Eles não sabem o quanto eu estava assustada. Estava. Você tem o direito de ficar com medo, disse August suavemente. Harper balançou a cabeça. Passei tanto tempo tentando não chorar, tentando ser forte por todos, por Lincoln, pela imprensa, pelo bebê, e agora tudo que eu quero fazer é gritar. August assentiu gentilmente, estendendo a mão para colocar uma mecha de cabelo atrás da orelha. Você não precisa ser forte o tempo todo. Não comigo. Ela soltou um suspiro trêmulo. E se eu estiver fazendo erro? E se eu estiver apenas fugindo da minha dor e indo direto para algo novo só porque é mais fácil do que ser sozinho? Os olhos de August se suavizaram, cheios de empatia, não de orgulho ferido. Você não está correndo, Harper. Você está sobrevivendo. Você está fazendo escolhas. Essa é a verdadeira força. Mesmo que pareça que você está caindo. Separados. Mas naquela noite, depois que August partiu e a cidade ficou em silêncio, as dúvidas de Harper multiplicado. Sozinha em seu quarto, ela olhou para o anel, sentindo todo o peso de tudo que havia perdido e ganhou. Ela pensou em seu bebê crescendo dentro dela e no futuro que agora tinha que construir. Um que não se encaixava em nenhum dos narrativas claras que se desenrolavam nas manchetes. O sono não vinha. Sua mente repassou o jantar em amordo com detalhes excruciantes. As provocações de Ruth, o coração partido de Lincoln. Expressão, a maneira como o restaurante inteiro parecia observar cada movimento dela. Ela realmente queria isso? Atenção? Ela queria a vida que August estava oferecendo? Ou ela estava apenas desesperada para algo que preenchesse o vazio que Lincoln havia deixado? Essas perguntas a atormentavam, mantendo-a acordada enquanto a cidade fervilhava. Lá fora. Na manhã seguinte, ela acordou com os olhos inchados e uma dor de cabeça latejante.
O mundo não havia parado por sua dor. Vizinhos, nem mesmo Lincoln, era que a maior força de Harper ainda estava escondida. Tudo começou com uma carta, entregue. Entregue, passou por baixo da porta dela numa manhã bem cedo, enquanto a cidade ainda piscava para acordar. O envelope estava pesado, do tipo que você sente antes de ver. Harper abriu-o lentamente, esperando mais. Pedidos de imprensa ou um parabéns genérico. Em vez disso, ela encontrou uma nota em um lugar organizado. Caligrafia. Senhora Montgomery, entre em contato comigo o mais breve possível. Temos assuntos urgentes para discutir. Sobre o espólio de sua falecida avó, Samuel Linlin e associados. O coração de Harper disparou. Sua avó, Evelyn Montgomery, havia morrido há quase década atrás. Eles eram próximos quando Harper era criança, antes que o dinheiro da família se transformasse em pó e memórias, e antes. A mãe de Harper perdeu a última casa da família em Fairmont. Ela mal se lembrava daqueles anos, apenas fragmentos. A sensação da luz do sol no jardim de rosas da avó, o leve aroma de lavanda e papel velho. A propriedade sempre foi um mito, algo sobre o qual os adultos sussurravam antes que o banco tomasse tudo. Harper, prático e castigada, nunca contou com segredos de família. Mas a curiosidade a tirou da cama. Ela discou o número e ora, Samuel Lin, um homem preciso e sério em um terno cinza, estava sentado em sua sala de estar. Ele carregava uma pasta de couro surrada e o tipo de gravidade que dizia que ele tinha feito isso 1000 vezes. Senhorita Montgomery, primeiro deixe-me dar os meus parabéns, começou ele, apontando para o anel de noivado. Mas estou aqui por outro motivo. O testamento da sua avó incluía um fundo fiduciário. Até agora, os bens foram mantidos. Sob certas condições legais, especificamente até você atingir a idade de 30 anos, ou até uma grande mudança de vida. Considerado apropriado por seus executivos. Harper piscou, sem saber se estava ouvindo direito. Eu não entendo. A mãe disse que não havia mais nada. Lin sorriu gentilmente. Sua mãe nunca sabia de toda a história. Sua avó era uma mulher reservada. Ela queria que você tivesse uma chance de uma vida real, uma vida construída. Por seu próprio mérito, mas ela também queria ter certeza de que você estaria protegido se precisasse. Quando a notícia de sua noivado e gravidez viraram manchetes, as condições do fundo foram acionadas. Ele abriu a pasta, colocando documentos e livros contábeis. Você agora é o único beneficiário do Montgomery Family Trust. Os ativos incluem ações, imóveis, arte e uma participação controladora. Participação na Montgomery Holdings, uma empresa que você talvez não conheça, mas que detém patentes e imóveis em vários estados. No total, o patrimônio é avaliado em... Ele deslizou uma página para frente, o número circulado em tinta azul. Harper prendeu a respiração. 87 milhões de dólares. Ela se recostou. Atordoada, as palavras se dissolvendo em sua língua. Isso não pode estar certo. Está sim. Lin confirmou. E é seu assim que você assinar estes papéis. Harper riu, um som trêmulo e incrédulo. Todos esses anos eu tenho me esforçado, trabalhando em 2 empregos e seu. A avó queria que você se tornasse uma mulher independente. Ela também queria que você soubesse quando chegasse a hora certa de ser. Nunca impotente. Naquele momento, algo dentro de Harper mudou. O mundo sempre a viu como azarona, a mulher que teve sorte porque um bilionário se apaixonou por ela. Mas a verdade é que Harper sempre teve poder. Ela simplesmente nunca confiou nisso. Ela percebeu, talvez pela primeira vez, que não estava sobrevivendo apenas pela sorte. Ela tinha um legado, uma base e um futuro que podia controlar. Lin deixou documentos com ela, instando-a a ir com calma. Assim que ele saiu, Harper desabou no sofá em lágrimas. Desta vez, lágrimas de alívio e gratidão, de maravilha e libertação. Todas as noites em que ela ficava acordada, preocupada com o aluguel, com as compras, com como cuidaria de seu bebê, todos eles desapareceram. Mas a reviravolta não terminou aí. Conforme a notícia ia se espalhando para seu círculo íntimo, sua mãe, sua melhor amiga, Marissa, até mesmo sua terapeuta, Harper começou a ver como isso
O novo capítulo não era apenas sobre dinheiro. Era sobre resgatar sua narrativa. Ela não teve que se contentar com a definição de vida de ninguém. Nem a de Lincoln, nem a das cidades, nem a da imprensa. De repente, a notícia se espalhou. Não porque Harper se gabou, mas porque o mundo dos negócios começou a ligar os pontos. Montgomery Holdings nomeia novo CEO, Harper Montgomery. Herdeiro do esquecido. A fortuna quebra o silêncio. Antigos colegas entraram em contato, chocados. Repórteres também. Desta vez perguntando sobre sua visão, seus planos. Ninguém poderia descartá-la como apenas a noiva de um bilionário ou uma jornalista de tabloide. Manchete. 2 de agosto ficou chocado quando ouviu a notícia. Quando ele foi visitá-la naquela noite, ela o encontrou no porta, não com lágrimas, mas com um sorriso. Tenho que te mostrar uma coisa, disse ela, colocando os documentos do fundo na mesa da cozinha. Acontece que minha família ainda tinha algumas surpresas. August leu os jornais, arregalando os olhos. Harper, isso muda tudo. Ela balançou a cabeça. Nem tudo. Eu ainda sou eu, mas agora não estou começando do zero. Arranhar, e não dependo da caridade ou proteção de ninguém, nem mesmo da sua. Ele pegou a mão dela, orgulhoso, brilhando em seu olhar. Foi exatamente por isso que me apaixonei por você. Pela primeira vez em muito tempo, Harper sentiu-a. Pesadas correntes de insegurança começam a cair. Ela era mais do que uma sobrevivente. Ela era uma construtora, uma líder, uma herdeira de um legado poderoso. O mundo pensou ter visto sua transformação quando ela disse sim a August em Amordo. Mas isso foi só o começo. Essa foi a sua reviravolta. Esse foi o seu poder. No próximo manhã, Harper tinha uma nova agenda, a sua própria. Ela estava farta de viver em reação a escolhas de outras pessoas. Ela estava pronta para lutar por seu futuro em seus termos com força que ninguém jamais duvidaria novamente. A reviravolta havia sido desencadeada. Mas o que Harper fez em seguida chocou até mesmo aqueles que pensavam que a conheciam melhor. A revelação de sua herança, da confiança, da empresa. Tudo poderia ter sido apenas mais uma história de uma mulher sortuda o suficiente para nascer com dinheiro antigo. Mas Harper não estava interessada em viver a narrativa de ninguém. Ela já havia passado tempo suficiente da vida se encolhendo, pedindo desculpas por sua ambição, deixando que outros moldassem seu futuro. Agora, pela primeira vez, ela estava pronta para assumir cada parte de sua vida. Sua maternidade, seu coração partido e seu futuro. Tudo começou com uma transformação, mas não do tipo superficial. Sim, havia o estilista, mulher chamada Dominique, que Harper conheceu por meio de seu trabalho sem fins lucrativos. Dominique vestia senadores e COR, mas a verdadeira transformação começou por dentro. Harper agendou sessões com seu terapeuta, não para apagar as cicatrizes da passado, mas para honrá-los. Ela se fez perguntas difíceis sobre amor, autoestima e o que ela queria para si mesma. Criança. Ela se permitiu descansar pela primeira vez em anos, dormindo até tarde nas manhãs chuvosas, tomando café da manhã verificando o telefone, respirando profundamente com as mãos na barriga enquanto seu bebê rolava e chutava confortavelmente. Harper. Amigos e familiares se uniram em torno dela. Marissa, sua amiga mais antiga, veio até ela comemorar com bagels e flores, rindo e chorando pelas reviravoltas do destino. A mãe de Harper, Angela, mostrou com álbuns de fotos da infância e uma caixa de antigas cartas de amor da avó de Harper. Você não está apenas carregando seu bebê, querida, Angela disse a ela, apertando sua mão. Você está carregando todas as mulheres fortes que vieram antes de você. Nunca se esqueça disso. A atenção da mídia também mudou. Primeiro, a imprensa questionou sobre August Lincoln. Mas quando a notícia de seu papel na Montgomery Holdings quebrou, as manchetes mudaram. De repente, Harper era o mistério Ares, o próximo. Potência da sala de reuniões, a mãe solteira que redefine o que significa ter tudo. Ela deu exatamente 2 entrevistas, uma para uma revista de negócios para mulheres, uma para um podcast sem fins lucrativos, falando não sobre escândalos, mas sobre sua missão de investir
em outras startups femininas para usar sua influência para algo maior que vingança. A percepção pública oscilou bruscamente a seu favor. Até mesmo seus antigos críticos admitiram que ela, postura e franqueza eram revigorantes. Nos eventos, ela andava de cabeça erguida, não como ex de alguém, noivo, mas como sua própria mulher. Ela começou a aceitar convites para galas e conferências de negócios, não para ser vista, mas para construir sua rede, seu legado. Uma aparição memorável, ela subiu ao palco em uma cúpula de liderança, dirigindo-se a uma plateia de mulheres jovens que se agarravam. Cada palavra dela. Minha história não é um conto de fadas. Harper disse a eles, eu não sou princesa que foi resgatada. Sou uma mulher que se resgatou, que aprendeu que a dor não precisa definir você, a menos que você deixa. Poder não é sobre dinheiro ou vingança. É sobre se levantar mesmo quando parece impossível e decidir que tipo de vida você quer viver. Enquanto isso, Lincoln observava sua transformação de longe, e isso ajudou. Ele tentou seguir em frente, se jogou no trabalho, postou fotos dele e de Ruth. Em locais tropicais, comprou um carro esportivo novo, mas a atenção da cidade havia mudado. Parceiros de negócios que costumavam. Ligou para ele primeiro, agora estendeu a mão para Harper para sua opinião. Velhos amigos da Colômbia, aqueles que ele tinha ignorado, enviaram a ela. Parabéns. Ruth ficou cada vez mais ressentida, questionando por que Lincoln parecia obcecado. A cada movimento da ex ela se foi. Lincoln, Ruth disparou certa manhã, jogando um tabloide na mesa. Por que você não pode deixá-la ir? Ele não tinha uma resposta. Harper, por outro lado, encontrou ela se livrando do fantasma de Lincoln a cada dia que passava. A amargura desapareceu, substituída por uma gratidão lúcida. Pelas lições que lhe ensinou, as boas e as dolorosas. August respeitou sua necessidade de espaço, apoiando-a, sem sufocar. Ele se tornou seu confidente, seu amigo, seu parceiro no planejamento de um futuro que não era definido por seus bilhões ou seu sobrenome, mas por sua visão compartilhada. E então veio o brilho físico, aquele que o mundo não podia ignorar. A gravidez de Harper só deixou mais radiante, sua pele brilhando, seu sorriso mais suave, porém mais forte. Dominique estilizou-a para sua primeira aparição pública como CEO, um vestido esmeralda profundo perfeitamente drapeado sobre sua barriga com um casaco de seda combinando e sapatos clássicos. Ela chegou ao novo escritório da Montgomery Holdings ladeada por sua equipe, tremendo. Mãos dadas com a equipe, respondendo a perguntas de membros nervosos do conselho. Ela não levantou a voz, não fez pose. Ela simplesmente ouviu, tomou decisões e liderou pelo exemplo. Em poucas semanas, o moral da empresa disparou. Funcionários que antes temiam reuniões do conselho agora ofereciam ideias voluntariamente. Harper lançou uma iniciativa para licença parental e anunciou um fundo para startups de propriedade de minorias. Ela realizou conversas regulares com a equipe, aprendendo seus nomes, suas histórias, seus sonhos. Você não precisa escolher entre família e ambição, disse ela à sua equipe de liderança. Estamos construindo um lugar onde você pode ter os dois. As redes sociais mudaram discretamente de imagens posadas e polidas para momentos reais. Ela rindo com sua equipe, de mãos dadas. Com a mãe, praticando yoga pré-natal e lendo livros infantis em voz alta para a barriga. Fãs, principalmente mulheres. Inundou sua caixa de entrada com mensagens de esperança, gratidão e luta compartilhada. Uma tarde, enquanto caminhava pela cidade na névoa dourada do outono, Harper viu seu reflexo em uma loja. Janela. Ela mal se reconheceu, não porque tivesse mudado além da conta, mas porque finalmente viu a pessoa que ela lutava para se tornar. Ela era orgulhosa, desavergonhada e profundamente viva. A cidade que um dia sussurrou sobre sua tristeza, agora observada com admiração enquanto ela se tornava um símbolo de resiliência. Os jornalistas já não perguntavam sobre Lincoln ou August. Queriam a sua opinião sobre as oportunidades econômicas, sobre maternidade e liderança, sobre o que significava ser corajosa diante da perda. À medida que a semana avançava em direção à gala anual, desta vez com Harper como palestrante principal e August como seu convidado de honra, o palco estava pronto para sua última palestra pública. Vitória.
Ela estava pronta, não para vingança, mas para revelação. O brilho era completo, mas Harper sabia que o melhor ainda estava por vir. A noite da gala dos futuros brilhantes chegou com toda a eletricidade e espetáculo que a cidade conseguiu reunir. Foi o evento social do ano, reunião da elite de Nova York, titãs empresariais, celebridades, filantropos e a imprensa. Um lugar onde legados foram cimentados e escândalos foram sussurrados em copos de cristal. Durante semanas, o burburinho girou em torno de pergunta. Harper Montgomery apareceria? E se sim, como? O local era o grande salão da Praça Metropolitana, iluminado como um sonho. As mentiras perfumavam o ar. Fotógrafos se aglomeravam do lado de fora, famintos por fotos os jogadores poderosos da cidade. Lincoln Davis chegou com Ruth em seu braço, ambos vestidos para impressionar e determinados a roubar os holofotes de volta. Ruth usava um vestido dourado cintilante, seu cabelo preso em ondas perfeitas, mas havia tensão nervosa em seu sorriso. Lincoln, apesar de toda sua bravura, também sentia isso. Ele disse a si mesmo que esta noite seria sua chance de recuperar sua narrativa, de mostrar a todos, incluindo Harper, que ele era ainda o rei da cidade. Lá dentro, o evento se desenrolou em um turbilhão de apresentações, discursos e champanhe. Lincoln e Ruth trabalharam na sala, posando para fotos e respondendo perguntas vazias. Parabéns! Mas um silêncio estranho se instalou quando o nome de Harper foi sussurrado na escadaria de mármore. Todas as cabeças se viraram. Todas as conversas foram interrompidas. Harper entrou no salão de braço dado com August Drake. A multidão se abriu instintivamente. Em vez disso, sua voz carregava dignidade e humildade. Obrigada, ela começou, não apenas por esta honra, mas pela oportunidade de compartilhar minha história. A verdade, não há manchetes. Estou diante de vocês como uma mulher que perdeu, que amou e que reconstruída. Esta noite não é sobre a minha dor ou mesmo sobre a minha recuperação. É sobre o que todos nós podemos fazer com as nossas segundas chances. Ela falou sobre seu trabalho sem fins lucrativos de usar o legado Montgomery para investir em jovens carentes, especialmente meninas. A quem foi dito, você não é suficiente. Ela anunciou um novo fundo multimilionário para mulheres empreendedoras, prometendo metade da sua fortuna para semeá-lo. A multidão explodiu em aplausos. Até os repórteres enxugaram os olhos. Pela primeira vez, a elite da cidade olhou além do dinheiro e do escândalo e viu coragem real. Como Harper. Ao sair do pódio, August a recebeu com um sorriso orgulhoso. Naquele momento, ela soube que havia retomado o controle de sua vida. Não com amargura, mas com visão. Mas a reviravolta final ainda estava por vir. O leilão, um dos pontos altos da gala. Foi o próximo. Lincoln havia doado um carro de luxo raro, esperando que fosse a peça central. Mas quando o leiloeiro pediu o lote mais esperado, não era o carro de Lincoln. Foi um almoço de mentoria individual com Harper Montgomery, novo CEO e filantropo. A licitação começou modesta, depois disparou. Capitalistas de risco, celebridades, até mesmo COR rivais clamavam pela oportunidade de aprender com ela. Quando o martelo finalmente caiu em um lance recorde, o rosto de Lincoln estava pálido. Ruth apertou sua mão, mas ele podia senti-la se esvaindo também, seus olhos atraídos para a mulher magnética no centro de tudo. Após o evento, Lincoln tentou alcançar Harper enquanto ela se misturava com seus apoiadores. Quando ele finalmente se aproximou dela, a imprensa seguiu, esperando por fogos de artifício. Harper, disse ele, em voz baixa. Só quero dizer que estou. Desculpe por tudo. Ela se virou para ele, seu olhar firme, seu sorriso gentil, mas inflexível. Obrigada, Lincoln. Espero que encontre o que procura. Ela não acrescentou mais nada. Não precisava. O perdão não era para o seu conforto, mas para sua própria paz. Ruth partiu ao lado. Lincoln olhou para Harper. A inveja em seus olhos estava misturada com relutância. Admiração. Ela sabia agora que a força de Harper não vinha do amor de nenhum homem, mas dela. Própria resiliência. Ruth se lembraria disso muito depois que o ouro de seu vestido desbotasse.
A noite terminou, com repórteres aglomerando-se em Harper, não em busca de fofocas, mas de sabedoria. Quando ela e August saíram do salão de baile, seus amigos, sua mãe e seus novos colegas ao lado dela, Harper sentiu os olhos da cidade sobre ela, não como uma vítima ou mesmo como uma sobrevivente, mas como uma mulher que reescreveu seu próprio destino. Lincoln, antes o dono da sala, estava nu sombra da saída, aprendendo a lição mais difícil de todas. A verdadeira medida do poder não é quantas pessoas você controla, mas quantos você levanta quando finalmente se ergue. Naquele salão de baile brilhante, enquanto a elite da cidade aplaudia a graça de Harper, uma nova narrativa foi escrita. Isto não era uma história de vingança, mas de recuperação. À medida que as luzes se apagavam na luz brilhante, Gala de Futuros e a cidade voltou ao seu ritmo inquieto. A história de Harper Montgomery pairava no ar, não como fofoca ou escândalo, mas como um farol de esperança. Sua jornada marcada por desgosto, traição e transformação inimaginável, foi um poderoso lembrete de que a força não nasce perfeição, mas forjada pela resiliência. O caminho de Harper foi um testemunho da verdade de que muitas mulheres já sabiam no fundo de seus ossos. A vida raramente é justa, e às vezes as pessoas que mais amamos são aqueles que nos machucam mais profundamente. Mas essas feridas não nos definem. O que nos define é como nós se erguer deles. Durante anos, Harper foi subestimada, ignorada e rejeitada. Ela era a outra mulher, a esposa descartada, a ex-grávida. Mas ela se recusou a deixar esses rótulos aprisioná-la. Espírito. Em vez disso, ela escolheu reescrever sua história, não por vingança, mas recuperando seu poder com graça, inteligência e coragem inabalável. Sua mensagem para todas as mulheres que assistem ou ouvem é simples. Você não é fraca. Por que você caiu? Você não está quebrado porque foi traído. Você é poderoso porque tem a força para se levantar, reconstruir e brilhar em seus próprios termos. Harper. A jornada nos mostra que o sucesso não se trata apenas de dinheiro ou títulos. Trata-se de encontrar sua voz depois que ela foi silenciado, sobre construir uma vida que honre seu verdadeiro eu e sobre elevar outros à medida que você sobe. A generosidade que ela demonstrou ao dedicar sua fortuna para empoderar outras mulheres é uma chamada para a ação. O sucesso é mais doce quando compartilhado. Em um mundo que muitas vezes coloca mulheres umas contra as outras, a história de Harper nos lembra que solidariedade e apoio são atos revolucionários. Os amigos. E nunca deixe que as ações de ninguém ditem o seu valor. Porque na história da vida, você é o autor, e o próximo capítulo é seu para escrever. Então, a história terminou, e aqui estamos. Amigos maravilhosos, vocês ainda estão aqui comigo? Se vocês realmente ficaram até agora, isso significa algo nesta história. Tocou seu coração, não é? Talvez tenha te lembrado de uma época em que você se sentiu quebrado, traído ou subestimado. Mas, lembre-se, como Harper, você tem o poder de reescrever sua história. Como disse o filósofo Friedrich Nietzsche, o que não nos mata nos torna mais fortes. Curar não significa esquecer. Significa crescer além do dor e escolher brilhar de qualquer maneira. A vida vai dar os seus golpes mais duros. Mas a força não está apenas em sobreviver. Está em se erguer, resgatar seu poder e construir a vida que você merece. Se a história te inspirou, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Vamos continuar nos apoiando por meio das histórias que nos lembram que nunca estamos sozinhos. Comente abaixo o que mais te tocou e junte-se a esta comunidade de guerreiros que reescrevem seus futuros a cada